Hoje é meu amigo Rodrigo Jugman, uma honra tê-lo comigo, um amigo de longa data, querido, amado, amável, mas não poder, sereno, né? E apesar de tudo que passou, de todos os enfrentamentos que teve, né? De todos os confrontos que ele teve de enfrentar, é um homem sereno e um grande filósofo, um filósofo que eu admiro demais. Com vocês, Rodrigo Jungmann, ele mesmo vai se apresentar, vai contar um pouco da trajetória dele. Bom, é uma grande honra estar aqui com você, Aurélio, e agradeço muito suas palavras tão gentis. Provavelmente, além do meu justo merecimento, mas de qualquer forma, fico muito grato. Eu sou professor de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Minha primeira formação não foi em filosofia, foi na área de letras, em que eu obtive meu bacharelado. A rigor, eu sou tradutor de língua inglesa. Esse foi meu bacharelado. Fiz mestrado em linguística e doutorado em filosofia nos Estados Unidos. De regresso, aliás, eu cheguei lá 2 dias antes 3 dias antes do 11 de setembro e me marcou profundamente ter visto aquilo ali se desenrolar, estando eu no país, embora eu estivesse do outro lado, na Califórnia. Em 2005 voltei para o Brasil, passei alguns anos naquele perrengue de dar aulas em universidades, em faculdades, perdão, em faculdades privadas, ganhando muito mal, né, porque eles pagam pouco. Salvo para alguns que ganham bem, mas a maioria dos professores recebe pouco como humoristas, né? Professores humoristas. Porque o pessoal reclama E, que professor é mal pago, mas é porque tem muito professor também para pouca vaga, né? sim, com certeza. E aí, em 2009, passei em concurso na Federal de Sergipe, passei 3 anos e pouco lá, e voltei para cá também por concurso, não foi transferência. Eu fiz um outro concurso, comecei novamente o estágio probatório, isso em 2012, já se vão, portanto, 8 anos que eu tomei posse aqui na Federal de Pernambuco. E eu era um professor mais ou menos desconhecido, né? Quando as coisas deram uma reviravolta total na minha vida, de uma maneira que não foi nem desejada, nem prevista, nem antecipada por mim. Numa certa ocasião, era maio de 2016, alguns alunos haviam me pedido que encampasse um evento lá sobre marxismo. Marxismo cultural, que é uma designação, de certa forma, questionável, mas eu pessoalmente uso como sinônimo de marxismo ocidental e, nesse sentido, não vejo problema. Mas, enfim, e o que ficou acertado é que eu faria uma breve introdução e os alunos, os 3 alunos, 2 rapazes e uma moça que falaram depois de mim, cada um deles daria continuidade, como de fato deram. Mas aí foi uma confusão danada, porque eu fiz a apresentação, até aí sem incidentes, teve um rapaz depois de mim que fez a dele. Na terceira apresentação, a sala foi literalmente invadida por uma professora de antropologia lá da mesma instituição, portanto, colega minha, que, tendo sabido por certas pessoas que ficavam indo e saindo, saindo e voltando da sala em que o seminário teve lugar, ela se achou no direito de ir lá cobrar satisfações, porque, segundo ela, nós estaríamos caluniando o feminismo. O que é um absurdo completo, porque feminismo não é pessoa física para ser caluniado, nem pessoa jurídica, é simplesmente um certo movimento de ideias. Não pode ser polo passivo do crime, de nenhum dos crimes previstos contra a honra, necessariamente. E então, a coisa não fazia nenhum sentido. Eu procurei contornar pedindo a ela que se tomasse assento lá numa das cadeiras vagas no fundo da sala, que se sentasse lá e acompanhasse, e depois nós teríamos todo o prazer de responder as perguntas que ela tivesse, assim por diante, mas ela não concordou com essa minha tentativa de contemporizar, e foi uma confusão danada, e numa certa hora, bom, aí foi um rolo, ela disse que o evento era ilegítimo, que não é verdade, porque eu sou professor da casa, eu tenho tanto direito de organizar eventos quanto qualquer outro professor, evidentemente. A sala tinha sido devidamente reservada, com antecedência, enfim, obtivemos a chave,
sala 26 do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Jamais vou me esquecer do número da sala. Tudo começou lá. E, bem, numa certa hora, com um vitimismo muito típico de algumas pessoas da esquerda, ela olhou para mim assim e disse do nada que eu queria bater nela. Naquela hora, meu queixo Wittgenstein contra Popper, né? Aquele famoso episódio. Pois é, como se fosse Wittgenstein em Popper. Bom, mas Wittgenstein realmente teve vontade de bater em Popper. Não, ele saiu com ferro quente, né? Que queria bater. Não, assim, mas Wittgenstein, pelo menos, ele teve teve ganas de fazer. Ele pegou um ferro na mão para fazer isso. Exato. Não, eu simplesmente. A mulher me surpreende com uma dessas. Eu olhei para ela perplexo. Neguei, obviamente, que tivesse qualquer intenção de fazer isso. E, enfim, houve houve um bate-boca muito intenso. Depois de uma meia hora ou mais, conseguimos fazer com que ela e o séquito, porque não era só ela, era mais uns 20 ou 15 a 20 pessoas que estavam com ela, saíssem da sala e demos continuidade, num clima já bastante tenso, porque a essa altura havia lá na turma do fundão o pessoal de esquerda que tinha entrado para ver o evento e continuaram assim. O que restou do evento foi bastante tenso. Provocações, enfim. Bom, para minha surpresa, isso foi na terça-feira. No dia seguinte, quarta-feira, calhou de não ser um dia em que eu tivesse aula para dar. Mas eu não sei se foi um sexto sentido, intuição, o que é que foi. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha e eu procurei sondar se tinha havido alguma repercussão daquilo. E dito e feito, não teve outra. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas, não sei se só alunos ou também professores, haviam se dirigido ao Departamento de Filosofia, à diretoria do departamento, para se queixar de mim, como se eu tivesse feito alguma coisa terrível, né? Quando, na verdade, as pessoas ali presentes, eu e os alunos, que me convidaram a entrar na iniciativa, não foi nem minha. Eu apenas encampei a ideia. Como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa absurda, algum crime, e, na verdade, foi apenas um exercício de livre expressão, nada mais do que isso. E gerou toda aquela celeuma, porque foi um evento escancaradamente antimarxista. O que conservador, liberal, enfim, o que não é visto com bons olhos lá. A universidade, que deveria ser um lugar marcado pelo pluralismo, se mostrou, enfim, tomada por um espírito de seita, de facção. Não se toleram opiniões divergentes. Isso é uma coisa muito triste. Eu fiquei com medo, confesso. O medo é uma reação muito humana, muito normal, de que eu sofresse algum tipo de retaliação, de punição, enfim, qualquer tipo de coisa lá dentro. E num gesto de autoproteção, eu fiz com que notícias, gravações, enfim, áudio do que havia se passado chegassem à imprensa. Na ocasião, o Rodrigo Constantino escreveu uma matéria no blog que ele tinha à época sobre esse caso. E, bom, e aí mudou minha vida totalmente, literalmente, de um dia para o outro, né? Nos dias seguintes, praticamente uma pessoa nova me foi em que ano? Foi em que ano? 2016, já há mais de 4 anos. 2016. E aí foi uma sequência, né? Em agosto daquele ano, eu fui convidado para participar de um debate sobre o conflito entre Israel e a Palestina, com o cartunista Carlos Latuf, que tem uma posição extremamente crítica a Israel e extremamente favorável à Palestina. É aquela posição, judeu bom é judeu morto, né? E fora dali. No caso do Latuf, o antissemitismo, eu não digo nem antisionismo, mas ali é antissemitismo. É antissemitismo, vamos ser claro. É coisa terrível, né? E, bem, eu fui lá na inglória posição de defender Israel.
num evento que, na verdade, foi uma espécie de arapuca, porque eu pensava que ia ser só aquele debate. Na verdade, foi uma semana toda de celebração da Palestina e de malhação de Israel, e eu fui chamado para fazer figuração ali aos 47 minutos do segundo tempo, para parecer uma coisa muito democrática, né, como alguém que estivesse defendendo o outro lado. Imagino a completa falta de imparcialidade de um evento em que se debate a questão de Israel-Palestina e na mesa tem uma gigantesca bandeira da Palestina em cima da própria mesa, dos lados, enfim, nas paredes do auditório tinha a bandeira da Palestina. Bom, fui xingado do diabo. Eu defendi Israel, né? Embora eu tenha críticas a Israel, naturalmente, mas em linhas gerais eu defendi Israel. Fui xingado do diabo, fui xingado de fascista, nazista, sionista, etc. Eu soube depois que teve uma pessoa que queria bater em mim na ocasião, mas impediram, enfim. Outubro daquele ano, 2016, um evento em Caruaru sobre escola sem partido. Uma vez mais, outra confusão. Eu estava defendendo o projeto, fui basicamente expulso, porque na determinada hora eu critiquei Paulo Freire, critiquei a obra de Paulo Freire, na minha fala, né? Durante o meu tempo de fala, eu critiquei a obra de Paulo Freire e um professor lá da casa, da Faculdade de Filosofia de Caruaru, a FAFICA, muito simplesmente se levantou da primeira fileira, se encaminhou até o pódio, fisicamente retirou o microfone da minha mão e disse que não admitiria críticas a Paulo Freire ali naquele espaço. Ou seja, muito democrático, né, por assim dizer. E não podendo terminar, eu tinha que voltar para casa, eu não ia sair pela porta dos fundos, que eu consideraria isso uma humilhação, eu quis sair por onde eu havia entrado. E saí, porque eu tinha que ir ao carro de uma pessoa que me traria de volta para o Recife. Saí de lá aos gritos de fascista, enfim. Aquela coisa de não fale mal de Alá na mesquita, né? Porque é bem o tipo, né? Não é muito prudente você chegar numa mesquita e falar mal de Alá. Porque é um fenômeno de crença, evidentemente, né? Paulo Freire é uma negação completa de qualquer resultado. E não sei como é que os militares brasileiros adotaram ele para o Mobral, né? Que foi um fracasso retumbante. Total, exato. E eu diria assim que a coisa mais... Houve vários, mas enfim, para não nos prolongarmos demasiadamente na minha história de vida, que não tem tanta importância assim, em dezembro de 2016, durante aquelas greves com ocupações, que eu não chamo aquilo ou melhor, invasões, eu não chamo aquilo de ocupação, que eu acho que é uma palavra respeitosa. As invasões das universidades que houve naquele ano, já era governo Temer, né, fim de 2016. No curso daquelas invasões, em que os alunos tomaram vários centros lá da universidade, perto do fim, isso já perto do Natal, dia 19, eu soube no dia 19, presumo que tenha acontecido na véspera, ou enfim, pouco antes. Eu soube pela ligação de um amigo meu que a minha sala havia sido vandalizada. Lembro desse episódio, lembro. Jogaram minhas estantes no chão, roubaram vários livros e, enfim, escreveram coisas afrontosas nas paredes, né? Sobretudo que correu pela imprensa Brasil afora, o famoso Stalin matou pouco. E aí, enfim, esses últimos anos foram bem difíceis. Eu posso dizer, no entanto, que o ano passado, 2019, e ainda mais esse ano, em virtude das circunstâncias, né? Porque, enfim, houve essa questão da pandemia e tudo. Mas já no ano passado, felizmente, as coisas foram bem mais tranquilas. E eu espero que continue assim. Eu não estou... Assim, eu não estou... Depois de tudo que aconteceu, eu quero simplesmente fazer a minha parte aqui nas redes sociais, sobretudo. Não, eu acho. Que ainda sou bastante ativo. Rodrigo. Aquelas confusões da universidade, da minha parte, eu considero página virada. Não, assim, eu acho que posso fazer um contraponto. Mas é claro.
Eu acho que isso acalmou de 2018 para cá por um motivo mais ou menos óbvio, né? Porque eu lembro muito daquela matéria, você deve ter lido, começo de 2018, março de 2018. O É o País, né? Que é aquele jornal que a gente conhece. Sim, sim, sim. É claro que quando eu digo esse jornal que a gente conhece, eu digo a esquerda da Espanha é uma das piores da Europa. Mas ela é 500 mil vezes mais racional, mais lógica do que a esquerda brasileira. Ah, sim. A esquerda brasileira é qualquer coisa, ela ganha o campeonato histórico mundial, não há movimento fundamentalista no mundo que chegue perto da imbecilidade, da detestabilidade, da completa incapacidade de conviver com qualquer coisa que seja a esquerda brasileira. Mas vamos lá, Ah, sim. o El País, né, naquela época, fez uma matéria dizendo, bom, esse negócio de chamar todo mundo que não seja ultra-stalinista, defensor da Coreia do Norte, de fascista, porque é isso que a esquerda brasileira faz o tempo todo. Agora teve até o Caetano agora chamou lá o cara que baba o ovo do Kim Jong-un, que nem a imprensa oficial da Coreia do Norte faz tão faz tanta menção. Aí tá lá idolatrando o cara. O Boulos também, né? Fica aquela coisa. Aí o El País é o seguinte, ó, você chamar todo mundo de fascista, vai dar em Bolsonaro presidente. E não deu outra, porque era Ah, óbvio. evidente. Esse é a coisa mais Era óbvia, né? óbvio, certo? Porque quando eles chegam a esse ponto é tal o confronto, eu estava falando com a Che Basílio, a gente estava falando com a Che Basílio, que é um poeta paraibano, foi que eles... Rapaz, o divórcio entre o que é a academia, o horror que a academia tem, e você é professor universitário, ao pensamento do brasileiro, ao brasileiro comum. Ele tem um verdadeiro ódio de tudo que o brasileiro comum gosta, de tudo que o brasileiro comum pensa. Se for evangélico, então, nossa senhora, eles querem matar evangélicos. É um negócio. É, 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 é um divórcio completamente do seu país, da sua cultura. Sim, sim, sim. E isso, claro que ia dar uma reação. As pessoas reagem. E elas vão procurar. As pessoas, não, o brasileiro não é um extremado, nunca foi. A história do Brasil mostra que o brasileiro não é dado a extremos. Eu acho que você vai concordar comigo pelo O conhecimento brasileiro histórico. comum certamente não é. Não, o brasileiro comum não é. Ele às vezes era levado a extremos Não, pela ele é levado posição. a extremos por essa posição absurda. Ele vai buscar proteção. Eu quero É, proteção. Porque o que acontece? Essa esquerda vinha fazendo o que vinha fazendo sem reação. Não tinha oposição. A gente lembra do final do governo Lula. Não tinha ninguém, não tinha uma voz de oposição. é verdade. Os caras não diziam nada. Aí apareceu uma pessoa no mundo para dizer que, não, isso aqui não presta. Pronto. Não havia como não se buscar proteção contra esse absurdo, essa agressão à nossa cultura, essa agressão a tudo que nós somos. Eu penso assim, quer dizer, eles plantaram que. Aí, 2018 para cá, quando viram o que fizeram, porque eles se deram conta, eles se deram conta de que a rejeição era absoluta, uma rejeição, porque o que eles tiveram de eleitorado ainda em 2018, 80% do eleitorado era um eleitorado grato, era um eleitorado de gratidão que não era eleitorado ideológico. Era basicamente o eleitorado do Norte e Nordeste e das regiões pobres dos Ah, bolsões sim, de completamente. pobreza dos outros lugares. Que hoje esse eleitorado voltou completamente, né? Se o auxílio continuar aí, ele volta completamente para o outro lado. Ele não é um eleitorado de esquerda. De esquerda ele não tem nada, esse eleitorado. É um eleitorado que, em grande parte, é evangélico, inclusive. Né? Sim. E aí o que acontece? Eles se deram conta de quão minoritários eles são, de quão isolados eles são, e se eles continuarem nessa posição, eles não vão voltar nunca mais, eles não vão a lugar nenhum. Esse tipo de agressão que você sofreu em 2016, isso é a absoluta negação de qualquer humanidade. Isso não dá para aceitar. É inaceitável, é intolerável. Né? Por qualquer pessoa minimamente sensata. Eu não consigo imaginar. E são pessoas que têm lá formação, doutorado, não sei o quê. É muito difícil compreender isso. Mas eu falei demais. Você é o convidado. Continue aí. Que eu tô. Não, 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 que isso. Que isso, que isso.
Eu estou de pleno acordo. Toda a história humana mostra que quando a força da opinião vai excessivamente numa direção, isso convida a uma guinada violenta na direção oposta. Isso sempre foi assim. Enquanto que quando se gravita para o Não, centro, a e tendência isso é fica uma por lá mesmo. tese, e é uma tese cara a intelectuais de esquerda. Eu conheço pessoas de esquerda sensatas, existem, Não, né? sim, com certeza. São poucas, mas existem. Ah, no Brasil. Fora do Brasil, eu conheço vários, né? E eles me dizem, não, a esquerda, ela sempre aposta nessa dualidade, né? Esse dualismo Sim. próprio da esquerda, e é reativo, né? A esquerda é reativa. Você estudar a Guerra Civil Espanhola, qualquer movimento que você estudar, você vai ver isso com clareza, essa reatividade. Então ela deveria ver com naturalidade, deveria esperar essa reatividade. E quanto maior a ação, quanto mais brutal a ação, maior a reação. Né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. E acho que vai ser assim até o fim dos tempos. Por outro lado, se houver bom senso no sentido de buscar certas soluções de compromisso, vamos dizer assim, o país pode caminhar para a normalidade. Eu sempre digo o seguinte, eu não sei se você concorda, Aurélio, que político bom é político chato. É o político tedioso, é aquele cara que não está o tempo todo, digamos assim, no olho do furacão. Você pensa, por exemplo, o fenômeno da Alemanha no pós-guerra. Foi sobre um governo tranquilíssimo, né? sem Sim, eventos é. importantes, sem grandes, Eu enfim, percebo, é. sobre governos assim, de certa forma, até tediosos, como o de Claro, Adenauer. você não via a E diferença ali entre a Alemanha o cresceu muito. social-democrata e o democrata cristão. Que diferença tinha? Aquele rodízio normal entre uma direita moderada e uma esquerda moderada, que caracterizou a política europeia até, no mínimo, até o começo dos anos 90. Né? Não, tem Depois gente. disso é que surgiram extremos de ambos os lados, mas Eu já, a eu maior já, parte da política europeia do pós-guerra é um modelo de moderação. com certeza. O Tage Erlanger, que foi o primeiro-ministro da Suécia por quase 30 anos, né? Era social-democrata. E aí vê as pessoas ignorantes, você sabe muito bem disso, né, Rodrigo? Dizer, a Suécia é socialista. Tá. Não tem. O índice de liberdade econômica da Suécia bate no nosso muito, de longe, né? Os caras são. Tem, claro, Se eles são socialistas, nós somos ultracomunistas, só pode. E o Tagerlang era social-democrata, mas ele tinha uma capacidade de diálogo com todos os setores da sociedade sueca, especialmente com o setor produtivo, e a Suécia só fez crescer, e cresceu muito, né? Esse modelo que você está dizendo foi um modelo que proporcionou crescimento, que proporcionou bem-estar, que proporcionou, claro, o bem-estar depois ficou um pouco excessivo, ele caiu em alguns erros, acho que você é um leitor, provavelmente você é um leitor de Darlin, eu acho, né? Não sei se você concorda sim, sim, totalmente sim. com ele, mas ele mostra os excessos a que se chegou a isso, né? Aponta esses excessos, claro, tudo tem seus excessos, né? Mas não dá para dizer que também, não dá para jogar água fora da bacia. Mas o conservador é isso, né? Não vamos botar tudo fora, né? Eu acho o seguinte: nós não temos razão nenhuma para fazer pouco caso das realizações da social-democracia europeia enquanto elas duraram, foram meritórias, e não há razão nenhuma para desconsiderar que houve um aspecto positivo naquilo tudo. Mas, como você disse, tinham essa matiz, né, aspas, socialista no que toca à questão das proteções sociais, mas em matéria de economia, de empreendimento, etc., sempre foram marcadamente liberais. Talvez não tanto quanto os Estados Unidos, mas, de modo geral, sempre, os níveis de liberdade econômica ainda são muito elevados em comparação com os do Brasil. Então não tem cabimento, enfim, a pessoa querer enxergar socialismo onde há um capitalismo suavizado por certos E mecanismos. bastante eficiente, né?
E bastante eficiente. Sim, No caso da Alemanha, a Alemanha é de uma eficiência, a economia privada alemã é muito eficiente, aquelas empresas e tudo. São e o que muita empresas. gente esquece é que muita gente esquece que a social-democracia surgiu na Europa do pós-guerra como uma profilaxia anticomunista Exatamente. e apoiada pelos Estados Unidos, apoiada entusiasticamente pelos Estados Apoiada e Unidos, porque financiada pelos Estados Unidos, né? e financiada exatamente porque urgia, né, fazer com que o poder ficasse ali sendo migrando de esquerda moderada para a direita moderada, sem grandes excessos de parte a parte, e que os padrões de vida da população aumentassem, como de fato aumentaram tremendamente, né, nos chamados 30 gloriosos, como dizem os franceses, les 30 glorieux do pós-guerra, até o começo dos anos 70, quando houve o choque do petróleo e as coisas começaram a apresentar rachaduras. Mas aqueles 30 anos fabulosos de crescimento foram atingidos graças à combinação de prudência, né, no trato dessas questões sociais e livres mercados. E com apoio americano, porque havia um temor real. Por exemplo, em 1947, 48, não me lembro exatamente, havia eleições marcadas para a Itália e para a França em que havia uma chance muito real de que os partidos comunistas vencessem. Porque naquela época, com a União Soviética emergindo vitoriosa da Segunda Guerra Mundial, com um prestígio fantástico, porque aqui há que fazer justiça, né? Do ponto de vista puramente militar, a contribuição maior à derrota do nazismo efetivamente foi do Exército Vermelho. A União Soviética emergiu para a Segunda Guerra Mundial com um prestígio muito grande, porque ela havia, digamos, pago a maior parte da dívida de sangue, né, para derrotar os nazistas, emergiram muito prestigiosos do lado ocidental da Europa, inclusive. E alguns daqueles países tiveram o risco de darem guinadas vertiginosas para a esquerda. E hoje se sabe que houve dinheiro americano para impedir isso, houve ajuda aos partidos moderados, iniciativas no terreno da propaganda, etc, etc, etc. Então, aquela solução foi uma solução de prudência e foi uma solução que, na verdade, não foi, digamos assim, algo pertencente exclusivamente ao campo da esquerda. Havia um amplo consenso em relação àquelas medidas. Pouca gente sabe ou se lembra de que, por exemplo, o NHS britânico foi apoiado por Winston Churchill, que sempre foi um conservador, nunca foi um homem de esquerda. Sim, claro. E apoiar. Eu não vejo por que um conservador, mesmo um conservador liberal em economia, tem de ser contra medidas como a gente você conhece essa história, Hannah More, William Wilberforce, final do século XVIII, começo do século XIX na Inglaterra, como os conservadores trouxeram aquela ideia que depois Paulo Freire desvirtuou completamente aqui, que era de empoderamento, de dar ensino para os pobres e tal, aquela coisa para trazer os pobres, dar condições deles poderem, porque o ensino faria com que eles se alimentassem melhor, que eles se vestissem melhor, que eles se comportassem melhor, que eles tivessem mais acesso, que tivessem mais possibilidade de ascensão social. E isso a zero de anticonservadorismo, a zero de esquerda nisso, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, na verdade, há muito espaço para diálogo, mas para diálogo, para compromisso, para, enfim, buscar aquilo que os americanos chamam de middle ground, né, um terreno comum Mas, infelizmente, na política brasileira atual, tem se cultivado um binarismo muito, muito tosco, né? Quer dizer, quem votou em Bolsonaro é fascista e, por outro lado, certa direita acha que qualquer pessoa que critique Bolsonaro é comunista. Quer dizer, isso é uma coisa de um absurdo tão flagrante que até dispensa maiores comentários, né? Existe toda uma enorme variedade e gama de posições intermediárias aí.
E como dizia o velho Aristóteles, né, in medio virtus, embora ele Não, tenha dito. eu não só posições intermediárias, como aí eu queria entrar num ponto com você, Rodrigo, que você falou que o político bom é o político que não aparece muito, que não chama atenção, né? É claro, no Brasil, o nosso sebastianismo, o nosso profetismo não quer Exatamente. isso. A nossa história demonstra isso. Né? Você não tem lá um Campos Salles colocado como um bom presidente, que ele foi um bom presidente. Você não tem o Castelo Branco como um bom presidente, ele foi um bom presidente. O Dutra, em grande medida, foi um bom presidente, mas ninguém. São três presidentes que a história brasileira desconhece, praticamente. Eram mais moderados, né? Eram bons conservadores, digamos assim, né? Dentro do que é possível do conservadorismo brasileiro, porque a gente tem que entender, você é um filósofo, você conhece o conservadorismo, não vai se querer que o conservadorismo ibérico, marcadamente continental, tem as características do conservadorismo britânico. São Sim, claro, sem movimentos dúvida. diferentes, né? São formações diferentes e tudo mais. A própria inspiração. E aí a gente vai colocando isso para o Brasil, se fala muito no Centrão, né? Aquela coisa, o patrimonialismo, o Centrão e tal. Mas eles acabam agindo como uma força moderadora e é ótimo que exista essa força moderadora. Claro que a gente não pode concordar, como você nunca concordou, eu também nunca concordei, em não se investigar o mal feito, de não se punir quem é pego com ato de corrupção. Mas criticar por criticar as forças do chamado Centrão, ah, por isso, por aquilo, bom, claro que eu os critico pontualmente, numa votação, que erram, aquela coisa toda, mas assim, no geral, se você somar aí os últimos 30 anos, não vejo como uma força a ser completamente lamentada. Não sei como é que você vê isso. Politicamente, eles têm sido um fator de moderação. Já foi assim, está sendo assim agora e já foi assim, eu digo ideologicamente, né? Já foi assim na época de Dilma também. Eles entraram como uma solução de crise. Em determinados momentos do governo de Dilma, se ensaiou uma guinada mais Eu lembro o famoso decreto do. né? A partir daqueles movimentos de 2013 e tal, Você lembra acho que você foi crítico também daquele decreto dos conselhos, todo o poder aos sovietes, né? Que dava. sim, absurdo, O quer dizer, Centrão, imediatamente o Centrão chamou a votação e votou um decreto legislativo anulando o decreto da Dilma. é, é. Eles têm gravíssimos pecados no que toca a patrimonialismo, corrupção, etc. Sim. Mas politicamente são a força que representa um fator de moderação, não tem como negar isso. E nem todos ali vão ser patrimonialistas ou ser corruptos, não necessariamente, não é obrigado a Sim, ser. Né? Isso sim, é uma sim, coisa. sim, sim. Aquela coisa, você generalizar, dizer assim, ali todo mundo. É a história do político ladrão, todo político é ladrão, todo mundo ali é ladrão, todo mundo naquele partido é ladrão. Isso não contribui para melhorar o debate, né? Você tem que Eu acho identificar, que você tem que eu acho que identificar. Ó, fulano pegou, roubou tanto, pronto, aí tá. Como você teve no mensalão, no petrolão e tal, dê nome aos bois e se faça o devido processo legal, né? Estado de direito. com toda certeza. Eu também acho que não se pode generalizar, né, de maneira assodada, porque aí acaba de certa forma criminalizando a própria atividade política. E sem atividade política, nós vamos para o brejo. Né? Instituições como, enfim, essas instituições que fazem as mediações sociais, né? Como parlamento, judiciário, etc., podem ter os efeitos que tiverem, mas estamos muito melhor com elas do que estaríamos sem elas. Sem dúvida, sem dúvida. Sem Então dúvida. temos que buscar, digamos assim, tirar a água do barco enquanto o barco está navegando e tentar reparar o deck, né? Reparar o barco para que ele não afunde. Em vez por um lado, deixar a água tomar conta de tudo, ou numa tentativa muito assodada de resolver o problema, afundar de vez. Não pode, tem que tentar resolver a coisa. Os problemas vão se resolvendo à medida em que eles vão se dando, sem afrontar o arcabouço constitucional. Eu acho que tem que ser assim, não pode ser de outra forma.
Eu quero entrar, Rodrigo, logo, logo eu quero entrar, porque eu acho que, poxa, eu te admiro muito por isso, eu sou um fã seu por isso. Na defesa que você tem feito do cristianismo, do catolicismo, eu acho que isso é fundamental. Mas só para lembrar um ponto, só para encerrar esse assunto, isso claro, se você quiser continuar, continua. Você lembra que, e a gente não pode divulgar isso totalmente, mas a gente teve alguns papers que a gente trocou e os debates que nós tivemos logo depois do segundo turno, 2018, Sim, na perspectiva sim, do novo governo, e tivemos isso comunicado com algumas pessoas chaves do governo. E você sim, lembra quanto eu falava ali da necessidade de dialogar com cada congressista, por sim. reconhecer que cada um deles tinha um mandato. Se o presidente Bolsonaro foi eleito pela grande maioria, e foi com o nosso apoio, foi o meu apoio, seu apoio, e uma maioria inegável, os congressistas também foram eleitos. O mandato deles Sim. era legítimo e tinha que conversar. Você sabe quanto isso demorou a ser providenciado, mas sabe como eu e você concordávamos na época da necessidade de dialogar. Isso não é concordar com corrupção, isso não é passar a mão na cabeça de crime, pelo contrário. Né? A gente não quer que nenhum criminoso prospere na vida pública. É, mas daí a não conversar com as pessoas, a não ter diálogo, há uma diferença muito grande. Mas sim, estou de pleno acordo, estou de pleno acordo. Eu lembro que a gente sempre estava de acordo nisso. Fale um Sim, pouco sim. agora sobre cristianismo, sobre catolicismo, que tem sido a sua especialidade, que você tem falado muito sobre isso, e eu te admiro Bom, muito por trabalhar nessa área. de fato, eu tenho feito. é, Na verdade, eu concluí pelo momento, pode ser que eu volte à questão futuramente, mas eu fiz uma série de lives no meu canal do YouTube, baseado numa literatura bastante extensa que eu tenho aqui em casa, enfim, eu tenho alguns volumes e tal, mostrando o quanto a partir, sobretudo a partir do iluminismo, mas já na reforma houve muito disso. O quanto houve digamos, uma campanha insidiosa de difamação movida contra a Igreja Católica, por grande parte da intelectualidade do Ocidente. E se criaram verdadeiras lendas e, enfim, mitos que simplesmente não correspondem, né, à realidade dos fatos. Se conferiu às cruzadas, por exemplo, o caráter de uma empreitada colonialista que nunca tiveram. Foi uma legítima reação em autodefesa. E nada mais do que isso. E hoje em dia eu penso que isso está bem estabelecido. A questão do. Eu penso, por exemplo, na Inquisição. Evidentemente, não defendo os erros e excessos da Inquisição. Mas a Inquisição, comparada com os tribunais seculares, os tribunais dos governos, era muito mais branda. A É, Inquisição to, era branda ah, em comparação o pessoal com fala de Torquemada, mas Torquemada foi uma exceção, foi uma pessoa, um nome, uma sim, pessoa. exatamente. Foi só no comecinho da Inquisição Espanhola que depois foi muito menos intensa. E hoje se sabe que não teve jamais aquelas proporções que tentaram dar. Né? Enfim, há toda uma série de mitos. Né? Por exemplo, essa ideia de que a Igreja Católica teria, de alguma maneira, tido um efeito negativo por militar contra a difusão do conhecimento, da ciência, das luzes. Isso é absolutamente falso. Quer dizer, pelo contrário, se nós temos hoje uma boa parte, é claro que muita coisa se perdeu, mas se hoje nós temos uma boa parte do legado greco-romano, é sobretudo graças à Igreja Católica, que preservou esse legado diligentemente nos monastérios, né? Em que copistas anônimos se entregavam a esse trabalho que devia ser extremamente cansativo e árduo de copiar os manuscritos, né, de uma geração para outra, porque, caso contrário. Eu conto isso em detalhes no meu livro Evangelho segundo a Filosofia. Você sabe, você é leitor do meu livro. Sim, Eu sim, conto em sim, sim. detalhes isso. Uma coisa, um trabalho de amor à civilização notável, né? E, inclusive, uma coisa fabulosa é que a igreja preservou até certos tipos de materiais
totalmente contrários aos próprios ensinamentos. Então, quer dizer, você tem um escritor como Catulo, por exemplo, que tem uma linha de poesia extremamente erótica, às vezes eu diria até pornográfica, foi preservado. Né? Ovídio, talvez mais suave do que Catulo, Ovídio foi preservado. Os epigramas de Marcial, que eram cheios de uma linguagem pesada, foram preservados. Enfim, a igreja preservou, inclusive, muitas coisas que os clérigos consideravam imorais, obscenas, etc., e, no entanto, preservaram a bem da preservação da cultura. Né? Quer dizer, é um trabalho O pensamento deísta de alguns históricos também. Sim, o deísmo o deísmo é a suprema heresia, né? Eu acho que de todas as heresias, nenhuma heresia é tão grande quanto o deísmo, e, no entanto, foram preservados. Sim. Quer dizer, as pessoas pegam certos eventos isolados, né, como, por exemplo, o incêndio da biblioteca de Alexandria, e procuram dar aquilo uma proporção no quadro geral que não teve. Né? Não teve. De modo geral, o trabalho mesmo a questão do antissemitismo era muito mais um fenômeno devido às massas ignárias, vamos dizer assim, dos fiéis comuns, do que a hierarquia romana. Pelo contrário, a igreja... Os judeus não tiveram um melhor amigo na Europa do que o papado. Com certeza. Agora, é fato histórico, né? E o primeiro a propor... Essa linha de raciocínio. Você não poderia esperar que o Papa, lá em Roma, sem a rapidez de comunicações que existe hoje, pudesse controlar as ações de uma turba enfurecida lá naquela região do Reno, que sempre foi uma região marcada por antissemitismo, né? Durante séculos. Enfim. Não tinha como, porque as linhas de comunicação, as redes hierárquicas, etc., eram muito menos sólidas do que são hoje. Mas a orientação oficial da igreja sempre foi no sentido de preservar os judeus, sempre foi no sentido de favorecer a ciência e por aí vai. Quantas pessoas têm consciência de que existem dezenas, talvez centenas de crateras na Lua que foram nomeadas com tem nomes de padres jesuítas. Como, né? Tá lá a cratera Clavius, a cratera, sei lá, tem várias, eu não lembro todas agora. E, obviamente, eles não seriam homenageados com essa designação, né? Ter os seus nomes usados para designar crateras na Lua, se não tivessem dado eles próprios contribuições à ciência, como fizeram. Né? Sim. Eu realmente, isso é uma coisa de que eu me orgulho. Quem escreveu que os judeus deviam ser queimados na fogueira por ser judeus se não se convertesse foi Lutero, foi o reformista. Sim, é verdade. Hitler, inclusive, se baseou em Lutero. Lutero já dizia. Então, acusar a Igreja Católica disso, né, dessa intolerância, é realmente... A ditadura de Calvino em Genebra, com todo respeito a Calvino, que eu acho que eu respeito Calvino como pensador, acho que você também respeita como um pensador cristão válido, como a gente tem respeito, acho que... eu vejo alguns católicos também, o jansenismo é uma heresia completa. Não, acho que alguns pensadores jansenistas serviram para alertar contra o nominalismo no catolicismo, ou contra alguns excessos dos jesuítas também, que elegeram como inimigos. Às vezes você precisa de alguém para fiscalizar o outro, né? Essa competição entre as ordens, eu sempre digo, a competição entre as ordens dentro do catolicismo, o Papa sempre permitiu que competissem entre si, só nos trouxe vantagens. Ou você vê de outra forma, você como estudioso da história do cristianismo? Estou de pleno acordo. A igreja teve muita sabedoria, né? Porque havia aquela parte é como se fossem duas igrejas. Uma parte da igreja que se ocupava da administração cotidiana, dos vicariatos, etc., e a igreja dos mosteiros, que tinha uma outra mentalidade, um outro ethos, né, para usar uma palavra chique que se usa muito no mundo anglo-saxão, um outro caráter, outra maneira de ser, muito mais intelectualizada, muito mais mística, mais introspectiva, e que também
prestou um serviço fundamental para a Igreja Católica, com explícita autorização do papado, né? Os dominicanos tiveram autorização expressa do papado, os franciscanos também tiveram autorização expressa. E, como você disse, né, a Igreja soube, eu não diria apenas tolerar, mas, de certa forma, incentivar mesmo essa aspas, divisão do trabalho em seu ambiente, né, em seu seio. E a coisa funcionou bem, funcionou bem. E onde há essa aquela ideia, de certa forma, semelhante à Montesquieu, né? Onde há essa possibilidade de divisão de poder, de multiplicidade de centros de atuação, de influência, etc., a tendência é que uns moderem os ímpetos e os excessos uns dos outros. E isso é sempre positivo. Agora, E é o grande mal dos regimes de esquerda, né? O Estado é absolutamente incontrastável. Regimes de esquerda radical, o Estado tem um poder incontrastável, a sociedade civil não é nada, e, consequentemente, enfim, se a pessoa cai em desgraça perante o ente estatal, está condenada ao silêncio ou a coisa pior, como foi na União Soviética, na China e por aí vai. Agora, Rodrigo, vamos entrar numa questão aqui que eu gostaria de, já que você conhece muito da história da igreja e ao mesmo tempo é um filósofo e conhece tudo da filosofia, aqui eu sou um admirador até, eu sou aliado, né? Eu vejo, apesar de ser católico, dos arminianos no Brasil, que estão esse fenômeno arminiano no Brasil. Pouca gente sabe, mas que se chama evangélico, a grande maioria no Brasil dos chamados evangélicos que também são chamados pentecostais, mas em termos filosóficos ele vem do calvinismo, e aí vem o Jacó Armínio, que é arminiano, que é uma derivação do calvinismo, mas que é baseada no molinismo, Luiz de Molina, que é um filósofo e teólogo, né? Não sei se você classificaria ele mais como filósofo ou como teólogo, né? Que também é um precursor do liberalismo econômico também, entre outras coisas. Luiz de Molina é um grande pensador, reconhecido na Enciclopédia Católica Oficial, ele é muito elogiado, né? Embora não tenha sido santificado, até para evitar, eu acho, umas brigas maiores, mas ele é respeitadíssimo dentro do meio católico, nunca deixou de ser católico, e isso agora, a grande questão é que você tem hoje, já no século XX, século XXI, você tem filósofos ateus ou agnósticos, que não tem fé, o Hannah Arendt, você tem Popper, você tem o próprio Dalrymple agora, que é um exemplo clássico, né? O Dalrymple visto como conservador. Sim, ele é declaradamente... Ele não religioso, né? Ele não vai usar esse termo ateu, né? Que aí até o John Gray já tirou esse negócio, que ateu é a última conquista do cristianismo, porque não é oposição, isso é espelho. É o que eu brinco no meu livro, vocês chamam de acaso o que a gente chama de Deus. Só estão confirmando a nossa tese. Mas como é que você vê essa linha de filósofos declaradamente não religiosos que elogiam a história do cristianismo? Não se corre aí um risco que é apontado por muitos arminianos de você ser tolerante com essa filosofia que nos elogia, mas ao mesmo tempo não mantém a fé? Não, eu não nutro nenhum tipo de temor nesse sentido. Eu acredito que é perfeitamente possível uma convivência respeitosa e frutífera entre crentes e incrédulos. Eu acho que no que toca às questões de Estado, esse respeito mútuo deve ser sagrado. Eu acredito, diferentemente de alguns segmentos da Igreja Católica, não da Igreja Católica, mas uma certa parte do catolicismo mais radical no Brasil, eu não sou favorável a um Estado católico, não sou, acredito na separação, e eu acredito na convivência pacífica, porque isso é o que está ao nosso alcance. Eu costumo dizer que não é
digamos assim, algumas pessoas à esquerda erram pela tentativa absurda de construir um céu terreno, que jamais vai ser realizado, né? A utopia terrena concretizada aqui, você trazer o escatom para aqui, para esse mundo, não pode acontecer. É impossível. É incompatível com a nossa natureza humana de seres decaídos e, enfim, falidos e tudo. Por outro lado, eu acho que também é errado a ideia de achar que a igreja deva atuar neste mundo, não no sentido de que um religioso não possa se posicionar politicamente, defender as causas que bem queira, assim, não é isso. Pode, evidentemente. Mas eu diria o seguinte, não faz sentido falar de uma igreja que se pretenda substituir ao Estado ou pretenda trazer a si a prerrogativa de dizer o que é permitido ou não em matéria de crença, de moralidade, assim por diante. Por quê? Bem, porque, para colocar a coisa nos termos mais simples, isso é uma questão de fundo íntimo. Não é tarefa da igreja criar um céu aqui embaixo também. Isso até, enfim, a possibilidade da salvação é estritamente individual. E se a esquerda erra em acreditar que seja tarefa nossa criar um céu aqui embaixo, literalmente um céu, esse mundo secularizado que nós temos aqui embaixo, um céu terreno, há segmentos da Igreja Católica que também erram, achando que faz parte das atribuições do Estado concorrer de alguma forma para a salvação dos fiéis. E não faz. Isso é uma coisa estritamente da Igreja e, enfim, se eu vou ser salvo ou não é estritamente entre mim e Deus. E a ideia de que um Estado católico vai, de alguma maneira, facilitar isso, ou possa ser criado, essa ideia que alguns têm de Cristo Rei, etc. Eu sou contra, com todo respeito às pessoas que defendem, eu sou contra. Eu não creio que seja o papel da igreja. O papel da igreja é ser a liderança espiritual e procurar convencer pela força do argumento, pela força do exemplo. E vai quem quer. Vai quem quer. Não pode haver compulsão em matéria de religião. E não pode haver, num país como o nosso, em que nós temos já uns 30% de evangélicos, evidentemente também não pode haver nenhum tipo de não seria nem realista, né? Achar que nós vamos voltar ao final dos anos 1800 com aquela maioria de 97, 98%, sei lá eu, de católicos. Era nominal também, né? Mesmo que fosse nominal, Não, mas era enfim. nominal. A gente sabe que era nominal. A briga contra a briga dos filósofos católicos contra o nominalismo é antiquíssima. Ela é tão antiga quanto a igreja. Sim, O nominalismo é um problema. Você que deve ter estudado muitos filósofos. Você estudou com certeza? Não deve não. Já mostrou isso no YouTube, que você estudou muitos filósofos católicos, né? E eles vira e mexe tinha essa crítica ao nominalismo, quer dizer, a pessoa que se dizia católico, mas que pouco praticava isso, né? Que pouco espelhava isso nos seus atos, o verdadeiro arrependimento. E essa questão da separação igreja-estado, eu gostaria, eu acho que é interessantíssima e é fantástica para o nosso debate, viu, Rodrigo? A gente tem, antes da reforma, você já tem Santo Anselmo de Cantuária já falava nisso, Santo Anselmo de Cantuária foi um grande propositor de questões de Estado que vieram nos beneficiar, inclusive. Ele, além de ser precursor das universidades, ele foi um precursor de uma filosofia política avançada para o seu tempo. Santa Catarina de Siena, então, fantástica também, a doutora da igreja, adoro Santa Catarina de Siena, eu acho que você também é um leitor de Santa Catarina de Siena e tem coisas extraordinárias nela, né? Crítica aos excessos e uma série de coisas. E depois da reforma você vai entrar, primeiro que na Inglaterra e na Suécia, o Estado assume a igreja, né? Vira uma coisa só. Westminster, né? Que aí, bom, aí tem muita gente que acha isso bonito porque, bom, afinal de contas, você vai ter um fervor cristão
no final do século XVIII, começo do século XIX, que vai ser responsável pela abolição da escravatura. Eu gosto de enfatizar isso, né? Ele nasceu de um fervor cristão. A abolição da escravatura foi uma causa cristã, Sem a uma menor causa de dúvida. não cristãos. Né? Bispos anglicanos, sobretudo, como Wilberforce. Exatamente. Enquanto na Suécia você teve o caso contrário, que a igreja oficial sueca, do rei, que era oficialmente luterana, mas que virou um nominalismo completo, aquilo virou. Eles chegaram no final do século XVIII, início do século XIX, uma degradação moral da Suécia em função de encampar a igreja pelo Estado. Nos países católicos, nos grandes países católicos organizados como Estados, que era a França, a Espanha e Portugal, se opta pelo padroado régio. E aí eu tenho uma crítica, eu pessoalmente, você conhece minha literatura, ao padroado régio. Eu acho que nós perdemos substância católica, perdemos substância cristã com o padroado régio. E como é que você vê esse desenvolvimento, tanto nos países... porque Lutero começou com a divisão lá dos principados, né? Os principados alemães. Alguns se converteram ao luteranismo, outros ao catolicismo. Até hoje a Alemanha é dividida por conta disso. Mas nos países que eles dominaram, eles tomaram fizeram essa fusão Estado-Igreja lá. E nos católicos teve o padroado régio. Como é que você vê esse desenvolvimento desde a reforma até aqui? E as discussões filosóficas que houve em relação a isso, que foram muito intensas, né? Há toda uma história da filosofia ligada a se discutir isso. Olha, eu acho interessante um desdobramento que me parece digno de nota, é que, contrariamente a uma certa visão muito corrente, os níveis de tolerância religiosa foram maiores nos países católicos do que nos países protestantes. Sem dúvida. Não que discutir isso. A tolerância para com os judeus incomparavelmente maior também, né? Então, eu acho que a Igreja Católica teve uma capacidade de abertura e de diálogo com o mundo maior do que os evangélicos tiveram. Pense, por exemplo, em toda aquela missão evangelizadora desenvolvida na Ásia por padres como Mateo Ricci e figuras assemelhadas. Eu acho que houve uma acomodação maior da Igreja Católica ao mundo que ela encontrou pela frente do que os protestantes foram capazes de realizar. E houve uma tendência maior também, e que desmonta outro mito corrente, uma tendência maior ao inconformismo. Então, por exemplo, a escravidão negra foi muito mais duramente combatida no mundo católico do que no mundo protestante. Os negros sofriam menos, evidentemente que era terrível de qualquer forma, mas tinha uma condição menos degradante a gente vê isso em Barbados, né? Em domínios protestantes. Né? Vem em Barbados e depois nos Estados Unidos. Aí, um historiador deve conhecer perfeitamente, né, essa tese de que o Brasil estaria melhor se tivesse sido colonizado pela Holanda e não por Portugal. Eu acho isso um ridículo, de um absurdo. Até porque... Você pensa o que aconteceu na África do Sul, né, por exemplo? Quer dizer, a Indonésia... A Semoglu mostra que os holandeses foram os piores colonizadores do mundo. Perdão, quem mostra? A Semoglu. Aquela tese do porquê as nações ficam ricas e tal. Sim. E uma vez, eu vou te contar um episódio a respeito disso, Rodrigo, que eu gosto muito de contar. Eu estava num evento na Casa de Angola, isso quase há 10 anos atrás. E aí a esposa do cônsul português, que depois vai ser embaixador, ela me perguntou: Aurélio, eu fui numa escola, ela já me conhecia como historiador, e me disseram, se os holandeses tivessem vencido, eu fiquei sem ter o que responder. Disse, bom, minha senhora, eu responderia para começo de conversa que se eles tivessem vencido, podem ver aí o Suriname, como você mesmo disse, Suriname, África do Sul e Indonésia. E segundo, que não é essa a questão. Quem, cara pálida, seria... nós ganhamos dos holandeses. Guararapes, quem estava do lado da batalha eram
açorianos, eram portugueses, eram descendentes de portugueses, era o Henrique Dias, que era negro, que era africano, Sim. e era Felipe Camarão, que eram os tupis da nossa costa de Pernambuco, de Paraíba e Rio Grande do Norte. Foi fundamentalmente uma luta autóctone. Nós ganhamos. E outra, a revelia da coroa, porque a coroa não nos apoiou. Então, quem expulsou os holandeses daqui? E porque eles eram muito maus governantes, porque eles eram malvados, porque eles não nos aceitavam como povo, porque eles nunca nos toleraram, tirando o governo de Nassau, porque Nassau era um príncipe alemão, não era, o Nassau foi uma exceção dentro do governo da WTC, Pleno acordo. da Companhia das Índias Ocidentais. Era Nassau não foi, é tido como Nassau era um príncipe alemão esclarecido, passou pouco tempo também, não foi grande muito tempo que ele ficou. Claro que ele tinha que atender os interesses da companhia, os interesses da companhia às vezes eram conflitantes com os nossos, mas aí se criou uma lenda com base em Nassau, não, pô, eles faziam um bom governo, se eles tivessem vencido e coisa e tal. Mas a maior parte do tempo eles só geravam revoltas, eles faziam coisas terríveis com os brasileiros. Sim. Com os brasileiros, incluindo os negros, incluindo os descendentes de africanos. Tanto que tivemos aí Henrique Dias, né, essa mobilização em Guararapes. Eu acho até, você sabe que eu sou autor dessa tese, para mim, o Dia Nacional, considerando que todos os demais são vergonhosos, são baseados em falsidades, deveria ser o 19 de abril, que é o dia da Batalha de Guararapes. Não tem nada a ver com o índio, tem a ver com a Batalha de Guararapes. Eu sou defensor dessa tese. Teve até uma famosa batalha em que as mulheres pernambucanas combateram os holandeses com panelas e vassouras e coisas assim. Exato. A gente tem que resgatar essa história, Rodrigo. Acho que você que é pernambucano, essa é uma questão que não é de direita ou de esquerda. Essa é uma questão que não é de, né? Não é Sim. de ser cristão ou não ser cristão. É, é uma questão da gênese do nosso povo que é construída em Pernambuco e de Pernambuco vai se espalhar. Claro que nós temos uma matriz cultural baiana, que é a Casa da Torre, a Casa da Ponte, todos esses desenvolvimentos, os sertões, o gado, que é bastante extenso, o norte de Minas é todo baiano, por causa da Casa da Ponte, e temos uma matriz paulista, que é responsável pela colonização de meio Brasil, né? Todo o sul, todo o centro-oeste é paulista, a gênese de matriz cultural é paulista. Sim. Mas o pernambucano é o primeiro a fazer a síntese do que viria a ser chamado hoje, o que a gente pode considerar como civilização brasileira. Ela nasce em Pernambuco justamente nesse episódio. É por oposição à Companhia das Índias Ocidentais, que eu não gosto de chamar de holandesa, aquilo é uma empresa privada, né? Que se faz esse amálgama que hoje a gente conhece como brasileiro. Então, é a fundação da nacionalidade. O Exército Brasileiro reconhece isso e dá o valor a Guararapes, que Guararapes merece. Eu estou de pleno acordo. Eu acho que Portugal é muito injustiçado na historiografia brasileira. Se você pensa até temperamentalmente, nós somos, de certa forma, mais suaves que os nossos vizinhos. Sem Que fala dúvida. espanhol. Menos propensos, mais pacientes, eu diria, menos conflitivos. Não, Existe uma. e nós amamos muito mais a diversidade. Nós somos mais Sim, interculturais. Nós uma absorvemos capacidade. melhores elementos. Eu estou de pleno acordo, uma capacidade de dialogar também que eu considero superior. Né? Não, quer dizer, só você pensar que o Brasil ocupa metade do continente sul-americano, isso é uma coisa extraordinária. E é, de certa forma, um tributo ao gênio colonizador português. Essa é a realidade. E nós temos uma unidade linguística também que é simplesmente fabulosa, apesar das diferenças de sotaques. Enfim. Eu teria muito a dizer sobre isso, Rodrigo, até porque está no meu livro História do Brasil Vira-Lata. É uma Não. defesa, enfática da nossa luz descendência e
Eu sou completamente. Eu lancei um vídeo esses dias aqui no canal da brutal injustiça nossa com relação aos portugueses e como isso foi fabricado por pessoas da pior espécie, com as piores intenções, essa nossa oposição, essa coisa essa alteridade com o português, né? Como se o português fosse um tipo anti-africano, como se fosse anti, anti-indígena, pelo contrário, né? Os povos que Foram os mais mais suaves dentre os no mundo colonizadores. Foram os... inteiro. E outra, a maior feito histórico de todos os tempos, apresentou o mundo ao mundo. O mundo era totalmente compartimentado antes que o português se lançasse ao mar e fizeram, como você disse, com a suavidade, com a interculturalidade, com a capacidade de dialogar, com a capacidade, inclusive, de, vamos ser claros, de se miscigenar. O português não Sim, tinha nenhuma repulsa. Os holandeses tinham. Pernambuco não sabe dizer essa história de dizer. Isso é outra coisa, outro mito que existe em Pernambuco, né? Todo mundo que tem olho azul no Nordeste diz, é filho de holandês. e não é. Não, a maior parte é descendente de português. Portugueses são geneticamente alemães, são visigodos. Tá? Para começo de conversa. Uma boa parte, que com uma história completamente desconhecida, por exemplo, na Paraíba, a Paraíba ficou, quando tinha um monte de franceses lá, mas um monte, para a época, uma quantidade enorme, eram centenas de franceses, homens, todos homens. E aí os navios deles foram queimados numa batalha, e eles ficaram pro resto da vida na Paraíba. Os franceses naquela época eram mais louros do que eram hoje, né? Por causa das influências e tal. E muitos tinham os olhos azuis. Então, provavelmente, é muito mais possível que seja francês. Já a crônica da Companhia das Índias Ocidentais deixa claro que eles tinham uma repulsa muito grande a se miscigenar com as Índias Tupis e com as pardas e as negras. Né? Eles tinham uma reserva muito maior do que o português. Ah, sim, sem dúvida E do nenhuma. que o próprio francês, né? O francês também. Bom, o francês também Isso. não teve escolha, né? O Aí francês. os ingleses também, né, de modo geral, não... Não, os ingleses são completamente refratários. Isso, a gente vê isso na população americana, né? Tem, É, o, pardo, o pardo é visto como negro. o degradê lá é muito menor do que aqui. Se você for tiver um pouquinho se for levemente pardo nos Estados Unidos, o branco te considera. Você teve lá, você sabe disso. O branco te considera um negro. Te conta Às como um vezes me negro. olhava enviesado, às vezes me olhava enviesado lá, né, porque eu não sou tô É, longe, tô é, longe de ser tão alvo quanto eles. exatamente. Então, isso é muito feio, né? Isso é muito triste. Sim. Em relação à nossa cultura, é muito superior nesse ponto. Mas eu estou falando demais, acabei falando do meu livro, você é o convidado. Eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouco no que a filosofia. Isso vamos fazer uma pergunta. A gente estava falando antes aqui, acho que em off, sobre a picaretagem que se chama filosofia, né? Que é aquela coisa da autoajuda. Eu chamo de Ah, sim. picaretagem, mas é brincando também. Eu gostaria muito de vender livro. Acho maravilhoso. Eu acho que você também gostaria de vender milhares de exemplares, aquela coisa, né? Receber aqueles cheques gordos, né, da editora, Sim. né? Sem dúvida nenhuma. A gente inveja, é um pouco de inveja também. Mas o que a filosofia, a gente tem que ter cuidado com os intelectualismos, com o culto à intelectualidade, mas o que a filosofia tem a contribuir para o mundo de hoje? Bom, olha, assim, falando da perspectiva de alguém que teve uma formação em filosofia analítica, que é aquele estilo de fazer filosofia em que se valoriza a clareza argumentativa, a concatenação das ideias, digamos assim, a capacidade de convencer pela via lógica, a análise da linguagem, a análise meticulosa da linguagem. Essa foi a minha formação e eu acho que é uma escola de vida, na verdade, porque, falando por mim, é algo que, digamos assim, eu interiorizei completamente. Eu não consigo, pouco importa se eu estou vendo, sei lá, o Jornal Nacional ou algum programa de entrevistas ou qualquer coisa que não tenha absolutamente nada a ver com a filosofia enquanto domínio acadêmico,
eu não consigo deixar de ver aquilo sem que seja pelo prisma de alguém que teve treinamento em filosofia e que sabe identificar falácias com, modéstia à parte, com extrema facilidade, que percebe todo esse tipo de cacuete mental, né, que existe no Brasil, infelizmente. E eu acho que, à medida que as pessoas adquiram esse tipo de treinamento, isso pode ser de uma valia extraordinária. Sabe uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, Aurélio, não sei se você vai concordar, eu acho o brasileiro... você falou de nominalismo, eu vou levar nominalismo para outro lado. Mantendo essa raiz de nomen, mas levando para outro lado. O brasileiro é obcecado por palavras. Eu noto isso todo santo dia. O brasileiro é obcecado por palavras e não pelas realidades objetivas denotadas pelas palavras. Isso é uma coisa que Dê um exemplo. Ele tem a ver com a minha formação filosófica, sem a menor dúvida. Por exemplo, vezes sem conta, rapazes, eu diria, ingênuos, né, se aproximam de mim para perguntar: professor, por que o senhor não faz um livro para mostrar que o nazismo era de esquerda? E eu invariavelmente respondo que essa não é uma questão verdadeiramente importante. Porque, dependendo do critério que se adote, é possível colocar o nazismo à esquerda ou à direita, dependendo dos critérios que foram usados. A questão que realmente importa é que os dois foram muito mais semelhantes entre si, o nazismo e o comunismo, muitíssimo mais semelhantes entre si, tiveram muito mais pontos em comum, por mais que tenham sido antagonizados, tenham sido antagonistas em guerra, tiveram muito mais pontos em comum, como, digamos assim, gêmeos que vivem a se digladiar o tempo todo, do que qualquer um deles tem para com a tradição liberal conservadora. Há muito mais comum entre nazistas e comunistas do que qualquer um deles tem com uma direita moderada ou com uma esquerda moderada até. Então, esse fato, que é o que realmente importa, que é uma questão substantiva, que não é pertinente a rotulações, digamos assim, fica escanteado por essa preocupação de... O brasileiro está sempre preocupado em dar um certo nome às coisas. É como se na nossa cultura as palavras tivessem uma espécie de poder de imantação, entendeu? Se você usa certas palavras... Selos, né? Você bota o selo. A esquerda, pronto. Ou é direita ou não presta. As palavras têm um poder de imantação. E se você usa aquela palavra, de alguma forma, é como se fosse uma espécie de pensamento mágico. Isso pudesse, de alguma maneira, mudar a realidade daquilo que é a substância da coisa. E é um pensamento dualista, né? Profundamente dualista. E isso eu acho que a minha formação me contribuiu muito para que eu desenvolvesse essa capacidade, né, de não ser escravizado pelas palavras. Eu acho que um treinamento em filosofia deve voltar-se sobretudo para isso. O evangelho é monista, né? O cristianismo é monista. Não é dualista. Sim. E você citou o nazismo de esquerda. Eu costumo ser confrontado com essa questão também. Me perguntam muito, até como por lidar com história, me perguntam demais isso, né? Aí eu digo, bom, na gênese do Partido Nazista existiam ideólogos realmente ligados a uma contestação da propriedade privada, do livre mercado, tal, existia. Isso foi resolvido quando Hitler chegou ao poder, foi logo depois de chegar ao poder, na noite das facas longas. Então, que as pessoas que tinham uma proporção mais ideológica, fosse qual fosse, mas que eram mais presos a uma ideologia, que eram mais idealistas, elas foram assassinadas pela polícia do Hitler, né? O Hitler fez isso. Vamos eliminar as possibilidades de dissidência interna que nasçam de idealismos. Pessoas que levem a sério demais a ideologia. Então, o Hitler, como governante, fez isso. Isso acontece também, quando você fala das semelhanças, nos regimes socialistas. Isso ocorre claramente. Eu tenho muita pena desse povo que é muito idealista
se um dia eles ganharem a revolução, porque eles vão ser os primeiros a ser assassinados, a gente sabe na É história. evidente. Eles vão ser os primeiros a entrar para a faca e É fato isso histórico. quem era Ninguém idealista? matou tantos comunistas quanto os próprios Não, quem comunistas. conhece? Eu digo, poxa, leiam história, leiam tem um autor que é até meio de esquerda, que eu esqueço o nome dele agora, eu queria que ele fosse, Anthony Beevor, que conta a história da Guerra Civil Espanhola. Eu já li esse livro umas 5 vezes. Eu tenho aqui em casa. Bom, Uhum. leia o livro. Você que é de esquerda, que julgou o que é de direita. Tanto faz. Veja o que Ah, aconteceu com os idealistas de um lado e de outro. sim, é verdade. A República Espanhola fez horrores, inclusive perseguia freiras, freirinhas, assassinou padres sem conta, estuprava freiras, fizeram horrores. Não tolerava a mais mínima Não, dissidência. e O o que sujeito eles podia. fizeram com seus próprios ideólogos. Sim, o sujeito podia ser fuzilado sumariamente por ser, sei lá, trotskista, qualquer. O que aconteceu com o POUM, o que aconteceu com os anarquistas. Não, gente, não dá. Isso é ingenuidade mesmo. Isso é coisa de quem não conhece a história, de quem não conhece a história da filosofia também, né? O cara Porque, tem. infelizmente, nós temos essa tendência ao binarismo, né? E, na verdade, as coisas são muito mais complexas. Muito mais complexas. Mas não tem um pouco de kantismo nisso? Eu sou um pouco crítico de Kant e não tem um pouco de kantismo nisso? A influência de Kant sobre o Ocidente não te parece uma influência que... Ele próprio se arrependeu disso no fim da vida, né? Mas ele acabou influenciado por Rousseau. Não sei se você concorda com isso. Mas em que sentido, exatamente? Não, eu tinha uma pergunta que eu queria muito te fazer, sempre quis te fazer, e pelo conhecimento, poucas pessoas que têm conhecimento filosófico que você tem no Brasil, eu tenho um respeito muito grande por sobre. Leibniz é anterior a Kant, né? E Leibniz tinha proposto como físico, inclusive, um notório físico Leibniz, né? Um polimata, né? Que Deus era fenômeno. Hoje não tenho a menor dúvida disso. E Kant propôs aquela distinção fenômeno-númeno e criou um Deus que não era fenômeno, mas que existia para recompensar as pessoas pelos seus bons atos. Ah, sim, sim. Isso é uma simplificação que eu acho que teve lá. Inclusive, o tal da teologia da prosperidade nasce daí. A outra que Kant inventou foi o imperativo categórico, que casou para o nazismo, casou para o socialismo, serve para tudo, porque aí os fins justificam os meios mesmo, a meu ver, né? O próprio Schopenhauer e Nietzsche vão fazer a crítica a isso. É interessante você falou dessa questão do imperativo categórico, né? Isso nos remete a um episódio histórico Há muito uma curioso. falácia, né? Lógico. Bom, Na sim. defesa de Eichmann, no tribunal lá em Jerusalém, num determinado momento, para a revolta do juiz, ele se pôs a citar Kant para Ele justificar as era um próprias. seguidor de Kant, ele era um leitor de E a Kant. noção de cumprimento rigoroso do dever, custasse o que custasse. Né? Então, sim, esse rigorismo kantiano, eu concordo com você que não foi bom. Não foi bom, ele já era excessivo no próprio Kant, e ele, sem dúvida nenhuma, se tornou excessivo em muito daquilo que se seguiu a Kant. Essa ideia de. Porque se torna uma casca puramente formal, né? O dever deve ser cumprido por ser aceito como um dever e o conteúdo substantivo do dever muitas vezes é escanteado nesse processo. Aquela coisa que você não pode mentir nunca. Isso mentir nunca é É, igual, é negar a privacy. Kant era neurótico nessa questão da mentira, né? Tem aquele famoso exemplo do assassino batendo na porta, né? É. Querendo. E é uma negação da privacy, é a negação da privacidade. Jorge Duby, que é um historiador que eu adoro, Jorge Duby, ele fala uma conquista do cristianismo é a conquista da privacidade. Direito ao seu segredo. Sim, sim. E a própria até da confissão auricular, né? Você deve confessar para o padre e tal, aquela coisa toda, mas não é para você sair aí na rua contando para todo mundo o que você fez ontem à noite. Não, Sim. não existe esse mandamento no mundo católico, né? De você dizer, você tem que revelar todos os seus segredos em praça pública. Quem diz isso é Rousseau. Kant influenciado por Rousseau. Exato, essa coisa autoflagelação, né?
Nós não temos isso. Felizmente, pertencemos a uma outra matriz. E uma coisa que você falou também, que você falou da Inquisição, que era muito mais do povo, né? Essa é uma das coisas que eu aprendi na história. Você tinha, antigamente na Idade Média, você tinha a prova do ordalho. No início da Idade Média, na alta Idade Ah, Média. sim, A prova exatamente. do ordalho era uma coisa popular. O povo tinha aquela É. crendice, né, do ordalho, né? Que se você Não, passasse sobre brasas, é porque Deus estava dizendo que você era inocente. E é, os padres ajudaram a falsear os resultados, orientados pela igreja, orientados pelos bispos, orientados pela própria. Não sei se deve ter tido influência do Papa, de pensadores católicos. Não, olha, não, já que o povo quer isso, não adianta querer tirar a crendice do povo, você não consegue às vezes tirar uma crendice do povo. Como você disse, essas crendices brasileiras, né, essas bases em palavras, isso existia na Alta Idade Média. Eles falseavam os resultados. Os padres os colaboravam. E no que fizeram muito bem, porque salvaram vidas. sem a menor dúvida. Aí a Igreja Católica tem essa coisa boa, né? Porque a igreja ela pode ser rigorosa no catecismo, mas ela é flexível na casuística. Sempre foi. E isso eu acho uma coisa fabulosa. Fabulosa. É um mérito muito acentuado do catolicismo. E saber uma coisa, eu gosto muito do Bento XVI, não sei se você respeita ele como filósofo também. Eu vejo ele como o Ratzinger, né? Nosso Papa Bento XVI, Papa Emérito. Ele tem muitos raciocínios nessa lógica. Ele diz, não, se você quer ser católico mesmo, você tem que buscar um caminho rigoroso, de ser rigoroso até consigo, né? Mas você não tem que obrigar ninguém a isso. Sim. Mas você falou de ordalho, e voltando àquela questão dos evangélicos, você sabe de onde os anabatistas tiraram o nome, não? Sim, me conte essa história. Não, porque era um nome depreciativo dado a eles pelos inimigos. Né? Eles eram um grupo que defendia o batismo só numa idade mais avançada, e os calvinistas, que se opunham a eles, os anabatistas e enfim, os atacavam de todas as formas em certos períodos lá daquele império tirânico, império maneira de falar, enfim, aquele mando pavoroso de Calvino. Houve a prática de atirar os anabatistas nos rios, fazendo uma espécie de caricatura das próprias crenças deles quanto ao batismo, na convicção de que Deus salvaria quem merecesse ser salvo das correntezas. Copiou o orgalho, é? E, evidentemente, a grande maioria se afogava, o que reconfortava os calvinistas na crença de que eles É. estavam predestinados àquilo, como estão a danação eterna, enfim, e de que eles estão certos. Ah, sim, uma outra coisa. Não há nada nas escrituras, você sabe muito bem, que dê razão à prova do ordalho, né? Não, claro, é evidente que não tem. Evidente. Sim, diga. Uma coisa que eu acho que é importante também, já que falamos aqui comparativamente dessa questão do catolicismo e do evangelismo, do protestantismo, eu acho que aquela tese de Weber, né, da ética protestante do trabalho, Já caiu por é uma terra. tese sobrevalorizada. E errada. Eu penso que não há fundamento empírico suficiente que estabeleça que, enfim, o deslanchar do capitalismo só teria se dado em países protestantes em função desse tipo de ética do trabalho. Até porque essa ética do trabalho não era exclusiva dos protestantes. Sim. Você Até considera porque a Alemanha católica se desenvolveu tanto quanto a Alemanha protestante. A Suíça é metade católica. A França é majoritariamente católica. A Itália é majoritariamente católica. A Catalunha é toda católica. E foi um centro industrial fundamental. Né? A questão não é essa. Outra, é Não, mentira. É mentira que eles mandavam ler a Bíblia. Quem começou a mandar ler a Bíblia foram os petistas. Foi muito depois. Não, a igreja sueca proibia aprender a escrever. Você tinha que aprender a ler para ler a Bíblia, mas proibia aprender a escrever. É para não ter dissensão.
Porque Interessante. era Isso perigoso. Isso era do rei sueco, cara, porque ele não queria ser atraiçoado. E deu no que deu. Mas depois eles vão pegar o Bernadotte lá, que até hoje a família sueca, a família real sueca, é descendente de um revolucionário francês, o Bernadotte, sim. que a moral da Suécia estava tão degradada, eles escolheram um inimigo para ser seu rei. Isso é um fato histórico fantástico, né? Tanto é que depois ele morreu velho, e quando ele foi ser exumado, ele descobriu uma tatuagem. A tatuagem dizia morte aos reis, e ele era o rei, o Bernadotte. Ô, mas me diga uma coisa, Aurélio, você vê nessa questão da ética do trabalho, você vê Brodel como sendo uma espécie de antípoda, de antítese de Weber? Também, muito. Eu Alguém não concordo com tudo que ele pensa, com tudo que ele diz. Mas é uma bela antítese. E hoje, Rodrigo, você sabe, a filosofia atual, quando eu chamo sociologia uma filha mística da filosofia, eu gosto de dizer isso, né? Porque dizer que você vai ter a sociedade como objeto de estudo, do ponto de vista, né, assim, aleatório, como exercício de pensamento, nada mais é do que uma prática da filosofia. Porque a filosofia sempre teve a sociedade como objeto de estudo. Sim. Porque você fazer uma disciplina separada. Mas então, hoje, em termos filosóficos, eu não gosto de falar em sociologia, essa tese do Weber está desconsiderada. A academia séria do mundo já não leva em consideração. Só alguns esquerdistas retardados que não acompanharam a evolução. Que a gente tem muito no Brasil, tem muitos nos Estados Unidos também, infelizmente, né? Você viveu nos Estados Unidos, você, ainda mais na Califórnia, viveu lá essa porcaria começou em Stanford, né? Então você também já viu isso lá na academia americana também. Existem esses excessos de pós-modernismos Ah, enfim, né? As coisas realmente. Como é que você está vendo esse pós-modernismo, né? Isso também. Mark Lyra olha, tem a tese de eu, que isso é contraproducente para a esquerda, né? Que a esquerda fica insistindo nesse politicamente correto. eu, É, eu isso acho o é- seguinte, o politicamente correto é uma das razões, inclusive, para Bolsonaro ter sido eleito. Porque as pessoas estão de saco cheio disso. Estão de saco cheio. isso é de tal maneira totalitário, é de tal maneira sensório, é de tal maneira detestável, abominável, que acho que uma É, pessoa comum consegue. essa tirania do politicamente correto fez com que o brasileiro tivesse uma certa ânsia de espontaneidade. Que, bem ou mal, enxergaram na figura de Bolsonaro, que é um jeito muito E espontâneo. o americano também, Trump, Para o bem ou para húngaro mal, né? também, Orbán, e aí Às você vezes pode ir para o coisas mundo inteiro. inaceitáveis, mas ele tem esse lado de espontaneidade. Que acaba sendo um contraponto a toda essa coisa quase que de um Big Brother, né? Moralista. A esquerda, de certa forma, é muito moralista, né? É curioso Sim, isso. sim, não, mas ela é Eles são, moralista. Mas eles são depravados para os certas coisas. jacobinos já eram. Os jacobinos já eram. Bom, Os jacobinos eram já. sim, é essa coisa de vigiar, de querer controlar a Os linguagem, das jacobinos piadas. eram. Os regimes Quem aguenta socialistas de isso? fato, os regimes socialistas de fato é extremamente moralistas. Extremamente moralistas. Sim. O E PCF era outra coisa, moralista. assim, o que eu acho terrível nesse legado pós-moderno tem muito a ver com a escola de Frankfurt, né? Sim. Essa coisa de haver toda uma mudança do que antes era aquela ênfase tradicional no que se chamava de educação liberal, que consistia na leitura do que de melhor foi feito pela humanidade ao longo de 20 e tantos séculos, para, para essa obsessão corrente pelo que eles chamam de interseccionalidade, né? Estudos é, relativos ao grupo tal e suas relações com outro grupo tal e não sei o que e tal e tal. E todo o cânone ocidental foi para o brejo. Na Universidade Americana era triste, isso eu via. Eu cansei de ver lá colegas meus. Bom, eu não tinha contato como eu tinha com de filosofia, mas pessoal que estudava literatura, eu poderia imaginar, bom, esse garoto vai estudar, sei lá, um grande escritor americano como Faulkner, por exemplo. E, no entanto, não, eles pegam alguma figura suficientemente obscura, pertencente a alguma minoria supostamente oprimida,
E é isso que querem estudar. Quer dizer, o Harold Bloom, naquele livro dele, Fantástico. Canon de Fantástico. aliás, o outro Bloom, né, o Alan Bloom, já tinha feito essa denúncia. Houve uma deterioração do ensino absolutamente calamitosa. Né? Você perdeu o contato com a herança e a esquerda tem muita culpa nisso. Porque essa ideia, né, dos dead white males, né? Não, essa literatura clássica não vale nada porque foi feita por homens que tinham esses pecados terríveis, né, de serem brancos e de serem homens. E serem machistas. Isso é, supostamente machistas. E além do Harold Bloom bota no cânone ocidental Machado de Assis. Quem me disser que Machado de Assis é machista, pelo amor de Deus, né? Aí eu. Aí não tem como dialogar com a pessoa, aí você realmente chegou num ponto que é impossível você conversar. Não sei se você consegue conversar com alguém que diga alguma coisa nesse sentido. não consigo nem imaginar que argumento uma pessoa dessa usaria para dizer que Machado de Assis é machista. As mulheres retratadas em Machado são retratadas muito amorosamente, eu diria. Não são só amorosas, elas são mostradas como Schopenhauer não aceitava que fossem mostradas. Como absolutamente manipuladoras. Elas têm aquela coisa, né, manipuladoras no bom sentido. Elas se tornavam o centro da atenção e das decisões e de tudo. Quer dizer, toda a história, todo o enredo é conduzido por elas. Exercer o poder real, exatamente. Elas conduzem. Isso é marcante em Machado. E tem tantos outros, acho que todos os clássicos, você estudou literatura também, Dostoiévski não é muito diferente disso, né? Eu acho que Mark Twain não é muito diferença disso. Os clássicos, os clássicos não, os clássicos não nos legaram nenhum pecado, a não ser a reconhecer que nós somos pecadores. Sim, sim. Não, eu estou de pleno acordo. Quer dizer, você pensa na figura do judeu, né, em Shakespeare. Shakespeare foi um grande defensor do povo judeu. Né? E de tudo, de toda a Eu penso diversidade. no Mercador de Veneza, que defesa tão Defesa. dura, né, do... E Porque seria uma minoria. Né? E defesa dessa conquista germânica, que a gente gosta muito do greco-romano e tal, mas essa conquista germânica do amor cortês, do romantismo também, e tem seus erros, deu no idealismo também, mas que é uma coisa bonita também, que é a defesa do amor, da família, que acaba na família formada por livre escolha. Acho que é uma grande conquista do cristianismo que pouca gente se dá conta de que antes do cristianismo as pessoas não escolhiam o seu cônjuge, ele era imposto. Sim, é verdade. Isso é uma invenção cristã. Romano, Isso é uma invenção cristã porque Jesus Cristo disse, não, beleza de vossos corações, vai ser eleito. É verdade. Mas ele teria sido letra morta, o que Jesus Cristo diz no Evangelho. Se não fosse uma igreja para pregar isso, para entender isso, para ter todo um suporte filosófico. Isso é uma outra coisa que eu vejo às vezes alguns evangélicos dizer: a filosofia não vale nada para efeitos de pregar a palavra, você tem que ler o que está lá. Sim, mas se você não conhecer filosofia, como é que você vai saber o que está escrito lá? Eu acho que isso é uma ferramenta exegética muito importante. Santo Agostinho, Hannah Arendt diz, né, o primeiro filósofo da subjetividade, inaugura a subjetividade na história da filosofia. É a opinião de Hannah Arendt, não sei se você concorda. Né? Eu estou de pleno acordo, eu acho que foi a primeira grande autobiografia do Ocidente, né? Não tenho notícia de outra que tenha antecedido. E é uma filosofia... O primeiro mergulho que alguém deu dentro de si mesmo, que eu saiba, foi o de Agostinho. Profundeza. Nas confissões, né, aquele trecho que ele fala do arrependimento dele por ter roubado frutas do quintal do vizinho, é absolutamente notável, né? E parece uma coisa banal, porque seria só a travessura de uma realizada por uma criança, mas a maneira como ele apresenta aquilo
pelo aspecto psicológico, pelo aspecto da introspecção, né? Quer dizer, Sim, sim. eu pequei sabendo que era pecado pelo gosto de pecar. É praticamente o que ele É. diz ali. E nós fizemos Não, muito isso até hoje. é verdade, não importa que o objeto em si fosse uma bobagem, como roubar uma fruta de um vizinho, mas a maneira como ele encara a coisa É. E aí eu digo de para sutileza, de eu digo para introspecção. as feministas, né? As feministas gostam de falar mal da Igreja Católica, da fé cristã. Até Santo Agostinho se acreditava em todo o Ocidente, porque isso era greco e romano, e havia muita opressão sobre a mulher sobre isso, e todo o pecado da carne era provocado pela mulher. A mulher provocava. E Santo Agostinho diz: não, peraí, a ereção masculina não é comandada pela razão. E ele coloca o homem como corresponsável pelo pecado. Pecado da. Sim, Né? sim, E isso é sim. uma novidade. Ninguém tinha proposto antes dele. E as contribuições dele para a filosofia, você como filósofo, pondo de lado a fé, pondo de lado a questão cristã, permanecem e transpassam o campo cristão. Não sei se te parece isso também. O Agostinho se permanece atual. Né? Eu acho que sim, eu acho que a separação entre igreja e Estado acaba por, de certa forma, encontrou a sua manifestação clássica na Cidade de Deus, né? O Exatamente. famoso. Ah, enfim. Na verdade, o primeiro grande laicista foi Jesus Cristo. Né? Dai a César o que é de César, Deus Sim, que é sem de Deus. dúvida. Sem dúvida. Eu acho que é difícil imaginar uma coisa mais clara do que isso. Laicista e contra essa coisa que é tão comum no Brasil também, comum no mundo inteiro, né? Que é o farisaísmo, né? Eu sempre digo, poxa, como as pessoas são farisaicas sem notar? A famosa Ah, sim. parábola como se faz isso? Ah, eu sou correto, eu faço certo, eu me comporto bem. Eu gosto da ideia da democracia de pecadores. Democracia dos pecadores é um termo que eu gosto Eu muito. acho, eu acredito nisso. Eu acho que nós todos somos próximos. Todos somos inapelavelmente pecadores necessitados da graça divina. Não tem como fugir disso. Com certeza. Os melhores de nós, os Rodrigo, melhores entre nós, tem coisas que você não quer que sua mulher saiba sobre você, provavelmente. Rodrigo, nós já batemos o recorde do meu canal aqui, em termos de tempo. Ah, Estou olhando o eu reloginho gostei. aqui do programa de gravação, mas isso é sinal de que a gente tem que fazer outros. Se você Eu gostou, agradeço. né? Se você gostou, não sei se você gostou. Muitíssimo, Eu, achei excelente. eu interrompo demais, eu sou chato demais. Não, você é uma das pessoas mais cultas de que eu tenho notícia, entendeu? Você é uma das pessoas. Eu acho você um jeito extremamente preparado, historiador de mão cheia, e, enfim, tem muito a aprender com você. E é sempre um grande prazer. Enfim, nas vezes que a gente interagiu pelo Facebook, quando fizemos hangouts alguns anos anteriores, né, para falar de política e tal, e mensagens que trocamos às vezes por Zap, assim por diante, sempre tivemos uma troca muito boa e é uma satisfação muito grande. Eu acho que uma grande parte das questões a gente tem uma convergência muito acentuada. Isso, sem contar a amizade pessoal, né? Que também assim, é tão. Sim, sim, não. Eu te gosto tanto como amigo pessoal. Acho que algumas conversas pessoais que a gente teve foram Não, tão rapaz, agradáveis. eu não vejo a hora dessa pandemia acabar e, sabe, poder voltar a viajar, dar um pulo aí em Salvador, Tem que vir, tem que ir a vir. São Paulo. Eu estou há muitos anos querendo voltar a São Paulo. Enfim, É. normalizar. Eu sou um anti-viajante por natureza, mas Recife eu tenho saudade, sim, muito. Quem sabe a gente para meio caminho e visita nosso amigo Luiz Vilar lá em A Alagoas Luiz e faz Vilar, Leonardo Dias, tem tantos amigos em Alagoas, minha esposa é de lá, minha família dela toda é de lá que eu admiro, você sabe. Né? Então, a ideia do meio caminho é excelente. Tá Ok, meu amigo. anotada. Né? Quero te agradecer muito e te deixar a palavra livre para as considerações finais aí, fique à vontade. Eu acho que, assim, considerações do ponto de vista teórico, etc., elaborações, eu acho que a gente já disse tudo que tinha a dizer. Me parece que foi uma conversa muito, muito rica. Sempre aprendo muito com você. E o que eu posso dizer é que
sempre foi uma grande honra interagir com você, conversar e aqui ser chamado para o seu canal. Uma satisfação muito grande, me sinto muito honrado. Enfim, não é todo dia que você é chamado, não para debater a futriquinha, a banalidadezinha cotidiana do noticiário político, mas para falar de questões de importância realmente transcendental, né, como nós fizemos hoje, e isso me dá uma satisfação muito grande, o prazer foi imenso. Agradeço de coração, agradeço enormemente pela oportunidade. Eu queria terminar com o que você disse, filosofia como utilidade para apontar as falácias. Eu sempre chamei isso, eu tenho uma frase minha que é a polícia dos pressupostos, né? Eu acho que eu te admiro muito que poucas pessoas que eu conheço no Brasil, no pensamento atual, até extrapolando o Brasil, faz tão bem a polícia dos pressupostos. Quero te elogiar muito por isso. Faz tão bem o que? Desculpa. A polícia dos pressupostos. Ah, sim, o que está por debaixo, né? Não, o historiador faz a polícia do anacronismo, né? Essa expressão do Antônio Manuel Espanha, que é fantástica, né? Você tem que sempre fazer a polícia do anacronismo para evitar que a narrativa histórica esteja contaminada pelo anacronismo, a visão de hoje do fato passado, sem considerar a sociedade passada. Né? E o filósofo, como você disse ali, para mim me veio, como você definiu, a utilidade da filosofia para ver as falácias, me lembra isso, a polícia dos pressupostos. Né? Quer dizer, que pressupostos tem quem diz certa coisa, quem faz essas simplificações, esses dualismos rasteiros, esses selos, né? A partir de que pressupostos eles estão? Então, eu acho que apontar falácias é isso, né? Olhar isso aí. Isso, sim, eu estou muito errado. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso, mais alguns anos, se Deus quiser. Será muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado demais. Eu que agradeço. Nossa, muito agradável. Muito bom mesmo. Obrigado a quem depois é gravado, mas a quem estiver nos acompanhando. Grande abraço. Muito obrigado. Vou terminar a gravação, mas a gente continua falando, tá? Certo. Valeu. Grande abraço.